Oi pessoal, sou a professora Tânia de Gastronomia da Uniavan. Eu vou ensinar vocês a fazerem uma quiche de massa integral com frango e brócolis. A gente vai precisar farinha integral, brócolis, pimenta, água, azeite, ovos, leite, creme de leite fresco, ervas, nesse caso eu usei o manjericão, e o frango. Então nós vamos começar com a massa. A gente tem a farinha integral, a gente vai misturar num bowl. Temos o azeite, é uma massa bem prática, bem fácil de fazer. E a água. Coloque a água aos pouquinhos, até incorporar toda a farinha, para a gente sentir como ela vai ficando. Eu vou misturando ela com uma colher, até o ponto de misturar, e depois a gente vai colocando, coloca a mão mesmo e a massa. Até juntar todos os ingredientes. Agora eu boto um pouquinho mais de água. Eu vou sentindo aqui a massa, né? A farinha integral, ela é uma farinha um pouco mais grossa, então a gente precisa hidratar um pouco mais ela. Ó, pessoal, a massa já está quase toda incorporada. Apenas a farinha integral, o azeite e a água. Olha só como ela fica. E ela começa a juntar, ela fica lisa até o ponto que a gente deseja. Uma massa saborosa, uma massa bem mais saudável, que você pode fazer em casa, para o seu lanche, para o seu jantar, para o seu almoço. Pessoal, a massa está quase pronta, então a gente vai deixar ela descansar um pouquinho. E junto, né, no início da massa, nós colocamos o sal e a pimenta. Enquanto a nossa massa está descansando, a gente vai fazer o recheio, que é selar o frango, dar aquela puxadinha no frango, dar uma coloração nele para trazer sabor. O nosso brócolis junto, sal, pimenta. É o que a gente vai precisar. A gente coloca um pouquinho de azeite na frigideira. Colocamos o nosso frango. Importante que a frigideira esteja bem quente. Eu costumo geralmente colocar um pouquinho de sal e pimenta na hora que ele está dando aquela coloração. Porque se eu colocar agora, ele vai soltar um pouquinho de água e o sal geralmente desidrata. Então a gente espera um pouquinho e coloca o sal e a pimenta. Nessa mesma frigideira, a gente vai fazer o brócolis. Um pouquinho mais de azeite. Esse fundo é uma caramelização da própria carne do frango, então ali tem muito sabor. Sempre importante que a gente aproveite esse fundo. Se você estiver selando uma outra carne também, elas são bases para molho que ficam muito saborosos, essa caramelização. O brócolis é bem rapidinho também, lembrando que ele ainda vai para o forno dentro da quiche, né? Nossa massa agora descansou, nós vamos abrir ela no rolo. Eu forrei a nossa bancada com papel filme, que vai facilitar a gente abrir a massa. Então nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos fazer uma cruz, para deixar ela um pouquinho mais fina. E nós vamos colocar um outro saquinho em cima para poder abrir. E aí o rolo vai escorregar melhor. Olha só como fica mais fácil. Então coloca entre dois saquinhos e aí você não precisa enfarinhar a bancada. E vamos abrindo a massa com tranquilidade até a espessura exata. Agora a nossa massa aberta na espessura que a gente quer, a gente vai pegando partes e vai colocando dentro da forma e vai moldando essa forma. Como a farinha integral ela é um pouco mais grossa, precisa de umidade, ela acaba quebrando um pouquinho, mas nada impede de você ir moldando com as tuas próprias mãos, né? Na forma. Que cubra bem as laterais e também o fundo dessa forma.
Procure não deixar essas rachaduras abertas, para que o recheio depois não escape. Agora a massa colocada na forma, a gente vai fazer uns furinhos com o garfo, para que ela não levante na hora de assar. Então, a gente faz pequenos furinhos aqui. Nós vamos pré-assar ela 10 minutinhos, para depois colocar o nosso recheio. Importante também não fazer muitos furos e grandes demais, para que o recheio não vá vazar depois. Agora a gente vai fazer o recheio dessa quiche, que é o creme de ovos. A gente vai colocar o creme de leite fresco. Vamos usar o leite, ovos, sal e pimenta. Nós vamos colocar o creme de leite. Se você quiser usar um creme de leite sem lactose, sem problemas nenhum, dá para fazer também, tá? Ela vai ficar mais fit ainda a sua quiche. Os ovos, um pouquinho de sal. Nós vamos mexer agora bem, incorporando os ovos com o creme de leite. E tá pronta a nossa base do recheio cremosa. Olha só, agora a nossa massa tá pré-assada, como ela ficou bonita. Agora a gente vai na sequência de estar colocando o recheio. Nós vamos começar com o frango. Vocês podem ver que o frango tá bem úmido, né? Bem saboroso. Não precisamos fritar muito, dar aquela fritadinha, aquela puxadinha importante para não secar o frango. A gente coloca ele aqui. Agora a gente coloca o brócolis. E é também uma torta bem versátil que você pode estar usando outros ingredientes, como berinjelas, tomates. Você pode usar também abobrinhas, o que você desejar, para ficar bem saborosa. Feito agora o nosso recheio, a gente vai colocar o creme de ovos. Importante que você espalhe bem. Se quiser acrescentar um queijo aqui, um requeijão, também é possível. Agora a gente vai levar para o forno, para que essa parte de cima fique bem dourada e a nossa massa termine de assar. Oi pessoal, agora a gente já desenformou a nossa quiche, ela já está pronta, tiramos da forma, ela é fundo removível e a gente vai finalizar para servir bem quentinha e cortar para prova. Pessoal, essa é a nossa receita de hoje. Se você gostou, deixe seu comentário. Um abraço e até a próxima!